Boa noite a todos, nós somos o Grupo Bula da Alma, meu nome é André Latini. Hoje, quinta-feira, estamos retornando aí depois de uma pausa, nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Para iniciar nosso encontro, vamos pedir à nossa irmã Sirlene que, por gentileza, faça a prece por todos nós. Deus, nosso Pai, Jesus bondoso e amado Mestre, nesse instante, Senhor, rogamos a Tua proteção, o Teu amparo, a Tua assistência junto aos nossos corações, que possa, Senhor Jesus, intuir nosso querido André, que conduz o estudo, para que traga as palavras que realmente a gente esteja necessitando para o nosso fortalecimento físico, intelectual e espiritual. Que a Tua paz, Senhor, nos envolva hoje, agora e sempre. A todos nós, participantes do grupo e aqueles que hoje não puderem estar, a todos os enfermos, rogamos que com essas energias e vibrações possa chegar o tratamento necessário a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nos deste, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito dai-nos ainda hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novos erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque só em Ti brilha o poder, o reino e a glória por todo sempre. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim seja. Muito obrigado. Oi, Dé. E aí, vó, boa noite. Andréia, boa noite. Dé. Boa noite. Os trabalhos. Boa noite, mãe. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite. Beleza? Ideia. Passa a Tudo leitura bem, por né? nós. Olha, a ideia tá aí, né? Aí nós vamos voltar um pouquinho, né? A princípio seria o item 18, mas para pegarmos a sequência, que ficamos um tempo parados, Denise deu até a boa sugestão aí de retornarmos no item 16. E aí, nós temos aí também nosso chat, que vai funcionar como nosso livro de radiação, caso alguém queira colocar o nome. E eu vou silenciar todos os demais para evitar microfonia. Então, já vou deixar só seu microfone aberto, tá bom? Beleza. Peraí, falhou aqui. Pronto? Pronto, pode ir. Marcelo, eu vou colocar aqui. Bom, gente, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, Moral Estranha, o item é o 16. Nós vamos relembrar o item 16. Quando Jesus disse: Não acrediteis que vim trazer a paz, e sim a divisão, seu pensamento era este: Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns contra os outros, e a divisão reinará entre os membros da mesma família que não tiverem a mesma fé. Vi lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos. Como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins. E tenho pressa de que se acenda para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então,
Quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras. Os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pondo fim às lutas fratricidas que dividem os filhos do mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até o seio das famílias. Os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses, para este mundo e para o outro. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei. O que foi? O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem antes destruir ele encontra o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça, o fanatismo cego, André, esqueci. de suas motivações. Tentam barrar-lhe o caminho e erguem obstáculos. Entraves e perseguições. Eis porque também ele precisa combater. O tempo das lutas e das perseguições sangrentas acabou. Porém, aquelas que ele terá de enfrentar são todas as de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima. As primeiras lutas do cristianismo durarão séculos. Estas que o Espiritismo enfrentará durarão apenas alguns anos, porque a luz, ao invés de partir de um único foco, surge de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. As palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes às discórdias que ele previa, que sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência e às lutas que teria de enfrentar antes de firmar-se, tal como aconteceu aos hebreus antes de sua entrada na terra da promissão, e não como decorrência de um propósito premeditado de sua parte para semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Acabou, Débora? Muito obrigado. Nada. Aqui. Vamos lá, então nós lemos aí mais um pouquinho. Antes de cumprimentar, né, Denise, seja bem-vinda. Boa noite. Então, voltando aí no comentário, nesse capítulo 23, Estranha Moral, o que tem que ficar claro é que não pode haver contradição no ensino do Cristo, no seu legado, né, do seu todo, o que ele passou por nós, para nós, com essa frase, que não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Igual falamos das outras vezes, até a forma como Cristo veio a ser condenado e crucificado mesmo, Emmanuel nos traz também a imagem da cruz como uma espada que foi fincada ao chão, que justamente quer simbolizar o fim da guerra e das contendas. E o que acontece? Que o Cristo, quando coloca essa mensagem de que
eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, é no sentido dos homens em querer colocar o seu personalismo e o seu egoísmo em relação ao ponto de vista religioso. Pois sabemos que, ao longo da história, dos preceitos, não só do cristianismo, de toda a evolução das civilizações, a questão da religiosidade ficou ligada também ao conhecimento restrito a poucas pessoas. E dentro dessa condição ou dessa concepção, as pessoas se aproveitavam desse status, dessa posição que eles se encontravam, para buscar as suas vantagens pessoais. E nisto que muito aconteciam as contendas. O próprio Cristo, em sua época, junto com os judeus, ele foi uma contenda, foi um revolucionário, que não cansamos de dizer. Ele revolucionou a forma de enxergar o mundo. E na medida em que ele traz a mensagem de paz e de amor, de fraternidade, na qual todos nós somos irmãos, muito dos status ou muito dos benefícios que eram deixados ou que aproveitavam as pessoas estariam caindo por terra abaixo. E ainda no sentido de lutar e de guardar os seus benefícios, que os homens iriam lutar, brigar em nome do suposto Cristo. Por que suposto? Porque considerando que o Cristo amor e fraternidade, a pessoa está um pouco resfriada aqui, tá? Dando um chilique. O Cristo, enquanto símbolo da fraternidade, jamais poderia dizer que ele veio trazer a paz ou a dissensão, ou a separação entre as pessoas. De forma alguma. E é nisso que o capítulo traz essa questão da estranha moral. O que o Cristo quis dizer foram as lutas que surgiram pela briga de interesses pessoais e não na briga ou nas disputas pela evolução e valorização do ser. O cristianismo veio nos trazer justamente esse sentido de amar ao próximo, de buscar a própria evolução, de corrigir os seus erros, desde lá dos primórdios, como traz a lição, em séculos atrás, há 2000 anos, já se trazia esses conceitos, de extirpar todas as nossas ervas daninhas, todo o nosso orgulho, toda a nossa cupidez, toda a nossa sensualidade pela matéria, pelas coisas terrenas. E o Cristo vem nos mostrar que justamente teríamos que nos preocupar com o transcendental, ou com a verdadeira morada, que é o plano espiritual. E foi nisso aí que muitos dos profetas, ou muitos daqueles que dominavam a religião, acabaram por tentar centralizar esse conhecimento. E quantas não foram realmente as guerras, literalmente mesmo guerra, não briga no jeito que a gente fala, um casal está em guerra na forma literal, mas guerras mesmo, de exércitos, uma nação, um grupo de nações destruindo outras, em nome do Cristo. As próprias cruzadas, as santas cruzadas, né, também seguiram nesse ponto, que era o quê? Conquistar Jerusalém, a terra onde o Cristo nasceu, custasse o que custasse. Exércitos foram deslocados para lá. Irmãos matando irmãos em virtude de religião. E aí, ao longo do globo, ao longo do mundo, também vemos mais isso aí, na medida em que acontece a cisma ou racha na Igreja Católica e que começa a surgir a Igreja Reformada, os irmãos protestantes, que por isso que chamavam de protestantes, porque protestaram como contra a religião vigente. Quantas não foram as perseguições, as mortes, os assassinatos, que até hoje ainda acontecem. Então Cristo, quando traz essa sua mensagem, é para que ficássemos perseverantes no nosso caminho, que essas evoluções e revoluções que acontecem no globo tem toda uma questão a próprio despertar da sociedade e da humanidade em prol de uma evolução, em prol de saber deixar de lado as coisas materiais e começar a entender melhor o seu ensino. Então, quando ele traz esses seus conceitos, dessa estranha moral,
Ele quis dizer justamente isso, que preparássemos para que, fatalmente, acabaria acontecendo essas contendas. Então é isso aí que a lição procurou nos trazer em relação a esse entendimento. Acho que hoje meu pique está mais devagar. Consegui falar, deixar aberto. Alguém quer fazer algum comentário? Aproveitando aí. Então vamos lá. Então, seguindo. Aí outro ponto que a doutrina nos traz também é o advento até do Espiritismo. Não que ele seja a melhor de todas as religiões, que é ela que vai trazer a revolução. Porque, como vimos, não vai ser a religião em si ou o dogma que seguimos, mas sim a conduta de cada um no seu caminho, na sua evolução, é que vai fazer a diferença. A grande vantagem do Espiritismo, como Kardec traz aí, quando ele fala muito aí do Espírito Consolador, o Espírito da Verdade que vai trazer, é que a doutrina espírita nada mais foi também do que relatos e comunicações que tivemos daqueles que passaram aqui pela Terra, que seguiram aqui, que conviveram também nesse plano e que agora trazem as mensagens do plano espiritual, né, espírito por definição, informando-nos que tudo aquilo que o Cristo preconizou em termos de evolução, o próprio Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, o caminho que deveríamos seguir é ratificado pela comunicação dos espíritos, que muitas das vezes não são espíritos comuns, vamos chamar assim. São pessoas queridas nossas, parentes, amigos, que nos trazem uma revelação a respeito da perseverança que temos que ter aqui na Terra e a resignação diante das provas e dos flagelos. Que aí nisso sim entraria no nosso conceito de guerra, né, figurada, não com os exércitos, mas dentro de nós mesmos. Quem aqui não passa por dificuldade? Quem aqui que não teve que falar um pouco mais alto diante da sua posição, diante dos seus acontecimentos, em virtude de poder seguir a sua vida com dignidade, com tranquilidade e dentro dos preceitos de honestidade? Porque o tempo todo nós temos esses nossos empecilhos, nossas dificuldades. Mas aí o Espiritismo nos traz como oportunidade justamente isso, o consolo de que o nosso sofrimento e as nossas dificuldades aqui nessa terra não são à toa, são parte de um aprendizado no qual seguimos. E muitos, ainda apegados ao materialismo e às condições do terra a terra, ainda relutam em aceitar esses princípios. E é daí que vem os embates. Né? Sem querer forçar a ninguém buscar na religião, mas temos que ter simplesmente, né, a regra áurea de jamais fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fosse feito em nós mesmos. Então esse aí que é o caminho que nos é feito, o caminho que nos é pedido, no qual vamos seguindo aí. Muito bem, pessoal. Dando as boas-vindas aí, para que Demi Latino tá aí, irmã Maria Alice, sejam bem-vindas. Muita paz. Pessoal, vou parar por aqui, hoje eu vou fazer um pouquinho mais curta aqui, entendeu? Vou passar para o Livro dos Espíritos. Boa noite, André. Aqui boa noite, hoje aqui eu tô meio, como diz, né, meio pitimbado aqui. Deixa eu mudar aqui. Então, aqui do Livro dos Espíritos. Oi? Você quer que continue o 24 agora? Ah, eu vou parar por aqui, Dê. Um oi pro Livro dos Espíritos. Ah, tá. Mas você falou que você não tá bem? Não, aqui tá o nariz tá entupido, mas dá para ir. Vamos seguindo aqui com
com o livro dos Espíritos mesmo. Pode ficar tranquilo. Obrigado aí. Se quiser, eu te ajudo aí, leio para você. Não, pode deixar que eu leio aqui. Acho que Então, você tem um livro dos Espíritos aí. tem, mas aí o meu é diferente do seu, mas eu posso ir lendo aqui do coisa aqui. Deixa eu ler. Daqui mesmo vai, tranquilo. Não se preocupe. Então tá. Qualquer coisa você fala que a gente vai. Apareceu a tela aí? Então, questão Sim. 798 vem do subitem Influência do Espiritismo sobre o Progresso. O Espiritismo será para todos ou permanecerá como privilégio de algumas pessoas? Resposta da espiritualidade. Certamente ele se tornará uma convicção íntima de todos e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na ordem natural das coisas, na natureza, e é chegado o tempo de ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, haverá grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não podemos desconhecer que há pessoas interessadas em combater. Uns, ao se encontrarem cada vez mais isolados, serão forçados a pensar. Eu só tenho aqui, desculpa. Interessados em combater, um por amor próprio, outros por interesses materiais. Mas opositores, ao se encontrarem cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob a pena de se tornarem ridículos. E aí Kardec faz um comentário, quando tem essa marca aqui, é ele que escreve. Vamos lá. As ideias somente se transformam ao longo do tempo e não subitamente. De geração a geração, vão se enfraquecendo e acabam por desaparecer pouco a pouco junto com seus seguidores, substituídos por outros indivíduos inspirados por novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Observai o paganismo. Não há ninguém que atualmente aceite suas ideias religiosas. Entretanto, muitos séculos após o surgimento do cristianismo, ainda há traços do paganismo, que somente a completa renovação das raças pode apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade, que apenas o tempo destruirá. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre os caminhos e está nele apoiado. O cristianismo tinha o que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Então é interessante como que aqui fica interligado, né? Uma lição com a outra. Né? E o primeiro é a questão do como que o espiritismo conseguiu seguir e se era só privilégio uma pessoa. A espiritualidade responde que não. Que estava aberto a todos. E ainda mais no sentido em que as comunicações, os fenômenos, vamos chamar sérios, né? Os fenômenos espíritas sérios, estão dentro desse conceito de sério. Naqueles nos quais eram evocados e tinham as reuniões de evocação dos espíritos, não era simplesmente para brincadeiras, para buena dicha, né? Ou, como se diz, para adivinhações, para fazer perguntas frívolas, mas sim com o objetivo de se instruir, se edificar e propagar o instinto de a ideal da fraternidade. E é nisso que começou a propagar essas ideias ou essas reuniões, não só na Europa, mas na América e em várias partes do globo. Aí, principalmente aí, do mundo cristão, né, que se traz. Não querendo dividir, mas é porque, né, entre as religiões orientais, mas é o próprio foco, né, das religiões tinha mais probabilidade de acontecer, né, nas religiões cristãs.
E aí, a própria espiritualidade, né, completa aqui, daquilo que falamos, que é o fato de que por que ele não se propagou, ou porque muitas pessoas vão contra o espiritismo, em grande parte. Que ele coloca aqui os opositores, mas como amor próprio, por não aceitar, por princípios, outros por interesses materiais. Então é justamente também a questão de garantir o status, garantir as vantagens do que já estava acostumado com os princípios religiosos aos quais seguimos, independente aí da religião ou sem querer difamar nenhuma outra religião, né? Porque todas elas têm a sua importância, o seu crescimento e o seu papel na sociedade. Mas a questão do espiritismo como si é que Kardec traz, né, que depois de ter a resposta dos espíritos, que o espiritismo teria muito mais vantagem de crescer, justamente maior velocidade, dado todo o processo de comunicação, todas as condições, toda uma sociedade que já estava bem mais evoluída nesse ponto. E como ele traz aqui que seriam necessárias 2 ou 3 gerações, e de fato, né, da época da codificação até agora, já se passaram essas 3. E nós vemos hoje que realmente já conseguiu muito mais espaço, muito maior alcance, mas ao mesmo tempo ainda não tem tanta, né, não tem tanta importância e tanta influência. O espiritismo, né, enquanto religião. Mas os ideais espíritas, vamos chamar assim, os ideais do mundo transcendental, ou da comunicabilidade com os espíritos, da existência do outro plano, esses aí sim, hoje, são muito mais reconhecidos. Tanto é que muita gente já fala com tranquilidade, mesmo sem ser espírita, em reencarnação, necessidade de evolução, né, e etc. Muito bem, vamos lá. Opa. 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e fazendo os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, preparar seu futuro, ao destruir os preconceitos de seitas, de castas e de raças. Ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, interessante aqui, né? Kardec faz a pergunta, mas diante de tantas religiões, diante de tantas oportunidades, o próprio cristianismo, o que o espiritismo vai ter de melhor? O que ele vai poder contribuir para o progresso da humanidade? E a espiritualidade traz aqui todo esse conceito, principalmente destruindo o materialismo e, para a época, também o positivismo. Então vamos explicar melhor. O materialismo, enquanto as pessoas estão presas só à matéria. Tudo aquilo que se refere à matéria. As conquistas, os prazeres, né, o poder, o status, as posses, que estão aqui em que as pessoas não preocupam com o dia de amanhã ou com o futuro, ou no famoso depois da morte ou na outra vida. Então tem que se aproveitar ao máximo aqui. E para muitos desses, a falta de confiança no futuro e o orgulho de achar que são eles os donos da verdade, acabavam levando muitos até ao suicídio ou ao autoextermínio. E aí, o espiritismo, com a sua doutrina consoladora, com a informação de que os entes queridos, que do outro lado, né, do plano espiritual, trazem as mensagens adequadas, acaba matando, né, vamos chamar assim, esse materialismo. E o positivismo, né, que eu fiquei de falar aí, é no sentido de que acreditava que o positivismo era tudo aquilo que poderia ser provado, que poderia ser testado, né? Não tinha comprovação científica. Então, se conseguia ter uma explicação lógica, estava explicado ali e pronto, acabou.
E no caso do espiritismo, das ciências transcendentais, vamos chamar assim, né, das religiosas, era muito mais difícil de entender isso. Mas que está ligada aí com a fé, né? Com a crença de cada um e o fortalecimento da certeza de uma vida melhor, né? Estamos seguindo aqui. 800. Não é de temer que o espiritismo não possa vencer a indiferença dos homens e seu apego às coisas materiais? Resposta. Seria conhecer pouco os homens. Se pensássemos que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto, as ideias se modificam pouco a pouco, de acordo com os indivíduos, e são necessárias gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação só pode, portanto, se operar a longo prazo, gradualmente, passo a passo. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, e conseguindo corrigir no homem um único defeito que seja, já o terá habilitado a dar um grande passo que representa para ele um grande bem, porque facilitará aos outros que terá que dar. Então, aqui mais uma vez também traz a questão da evolução individual. Não adianta querer, né, como falamos aí, transformar todo mundo à força de beliscão, né? Não tem jeito. E o espiritismo vai trazendo aí como concepção a possibilidade de melhorando as pessoas aos poucos. Como diz a doutrina também, são necessárias várias encarnações para que possamos evoluir e seguir nesse caminho. Então, se não fazemos numa única vida, nós temos a outra. Mas isso aí também pode ser um convite para a ociosidade. E é isso que tem que tomar cuidado. Na medida que, não consegui nessa vida, na próxima eu resolvo. Mas existem situações em que nós teremos que procurar fazer o melhor dentro dessas possibilidades que nós temos do aqui e agora. E nem sempre vamos conseguir, né? Como diz aqui, a indiferença, como diz a pergunta, né? Como vencer a indiferença dos homens e seu apego às coisas materiais? Então são necessárias várias e várias gerações. Nós mesmos, estando aqui no ano 2022, quanto apego nós ainda temos? Quantas coisas ainda que nos são difíceis de mudar? Quantas coisas que seguimos no dia de hoje e consideramos como certa? Que daqui, né, nas próximas gerações, nossos netos, nossos bisnetos, vão achar engraçado, estranho esses nossos comportamentos. Então as coisas são aos poucos. E o que eu achei bem interessante aqui, né? Esse finalzinho aqui, toma a liberdade de ler de novo, né? O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez e conseguindo corrigir no homem um único defeito que seja, já o terá habilitado a dar um grande passo que representa para ele um grande bem, porque facilitará os outros que terá que dar. Então aí que vem, né, a grande questão. Então, resolvendo um problema, às vezes consegue resolver vários, né, nas próximas encarnações. Como, por exemplo, o materialismo, egoísmo, né, é o maior de todos, talvez. São várias encarnações. Mas conseguindo um pequeno, né, o interessante é isso, né? Um pequeno, único erro já será um grande passo. Vamos lá, então. 801. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos que ensinam hoje? Resposta. Não ensinai às crianças o que ensinai aos adultos, e não pode dar ao recém-nascido um alimento que não pode digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar agora.
Então aqui vem tudo a seu tempo. Não adianta nós termos tudo nessa hora. Né? Até o desenvolvimento tecnológico vai aos poucos. Vamos pegar aí, né, a própria televisão. Como que surgiu? É um negócio fantástico, né? Podia trazer imagens à distância. Então era um tubo cheio de partes eletrônicas, esqueci o nome, né? Que trazia as imagens que eram tão fraquinhas, mas que para a época era uma grande conquista. Você não conseguia ver a imagem lá bem à distância. Aí depois vem a TV colorida ou a cores, né? Em que podia ter a definição da cor, como que era ali o ambiente, mesmo com a qualidade tão fraca quando comparado com hoje. E dando um salto, vemos hoje as televisões são tão finas, com a imagem e a qualidade que parece até que nós aqui estamos lá no lugar, que estamos lá fisicamente. Então, assim, da mesma forma, né, fazendo essa comparação aí com as religiões e os ensinamentos, tudo vai vindo aos pouquinhos. Ou do outro exemplo que a própria espiritualidade nos dá aqui. Para um recém-nascido, não adianta dar um alimento que ele não consegue digerir. Tem que ser aos poucos. Da mesma forma na sociedade. Não adianta querer impor a própria espiritualidade, a evolução, fazer tudo de uma vez. Nós não estamos preparados. Né? Tem que vir progressivamente, tem que vir até o progresso, né? Aos poucos. E, como diz aqui, a semente que vai frutificar. Então, da própria frutificação, então depende de se transformar em árvore, de dar a flor, e da flor virar o fruto. Né? 802. Uma vez que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão generalizadas e evidentes que convençam até os mais descrentes? Resposta. Quereis ver milagres, mas Deus espalha milagres, a mão cheias diante dos vossos olhos, e ainda assim há homens que o renegam. Por acaso o próprio Cristo convenceu seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais evidentes que se passaram sob seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo se vissem? Não, não é por prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. Então aqui termina o capítulo. E é interessante também essa parte de que às vezes nós também ficamos querendo ter, nossa, vamos fazer os fenômenos, vamos provar para todo mundo, vamos trazer as manifestações que aí as pessoas vão acreditar. Mas não adianta, tudo a seu tempo, como diz as lições anteriores. Cada um tem o seu momento de maturação, o seu momento de evolução. E traz um exemplo grandioso aí. O próprio Cristo, na sua época, não conseguiu convencer muitas pessoas. Então todos nós estamos em estágios diferentes. Somos seres imortais que transitam na Terra com várias experiências. Mas ao longo dessas experiências, nós ainda não conseguimos solidificar com a firmeza necessária a nossa fé, a nossa confiança no nosso Criador, que é Deus. E aí, a partir dessa condição, que muitas das vezes nós não estamos ainda preparados para entender melhor o que são esses milagres que acontecem diariamente na nossa vida. Que muitas das vezes não damos o devido respeito e a devida gratidão, como falamos. A oportunidade de estarmos aqui, um corpo são, os acidentes aos quais fugimos, a beleza da natureza, né? Os chamados que nós temos através dos amigos, conhecidos, pequenas coisas fortuitas que nos trazem, né, alento. E muitas das vezes nós não conseguimos enxergar nisso aí a bondade de Deus, o nosso anjo da guarda, nos guiando dia a dia. Então é por isso que a própria espiritualidade nos traz que de nada adiantaria termos esses fenômenos se para poder trazer a fé ou fortalecer aos nossos irmãos. A fé é uma coisa muito pessoal e vai depender de cada um aí. Então
Tudo bem, pessoal. Eu vou parando por aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu aqui tô meio sem condição de continuar também. Chegando à noite, vai esfriando e o nariz vai ficando pior aqui. Tudo tranquilo aí? Bem, estão me ouvindo? Tranquilo, André. André, posso passar a palavra para você, fazer a parte final? Mesmo Pode, cedo, né? pode. Vou interromper um pouquinho cedo. Então, já vou ficar mudo aqui, pode assumir aí, André. Então, neste momento, né, vamos nos preparar para mais um momento de relaxamento. Vamos nos posicionar numa posição mais confortável possível, não cruzando braços e pernas. Vamos apoiar nossa coluna. Vamos deixar todo o barulho, tudo que está à nossa volta, vamos deixar por alguns instantes e vamos concentrar toda a nossa atenção na nossa respiração. E todo pensamento que passar na nossa mente, a gente só vai observar ele passar sem apegar a ele. Vamos puxar o ar bem profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho e soltando pela boca. Vamos puxar o ar bem profundamente pelo nariz. Vamos segurar por uns instantes e soltar pela boca. Mais uma vez, vamos puxar o ar bem profundamente pelo nariz, segurando, soltando pela boca. Neste momento, com os olhos fechados, vamos imaginar à nossa frente uma bolha, uma enorme bolha, uma bolha tão grande que ela é capaz de nos cobrir. Neste momento, nós estamos em pé, de frente a essa bolha, como uma bolha de sabão mesmo. Essa bolha, ela pode ter a cor violeta, pode ter a cor vermelha, laranja, amarela, verde ou azul. Escolha uma cor que vira a sua intuição ou de sua preferência. Imagine essa bolha colorida. E neste momento, nós vamos dar um passo à frente e vamos entrar dentro dessa bolha com a cor que cada um definiu de acordo com a sua necessidade de recebimento de energia nessa noite. Neste momento, nós estamos dentro da bolha, totalmente cobertos por luz, com a cor que você escolheu dessa bolha. Aqueles que escolheram a cor violeta vai estar recebendo nesse momento toda cura, transmutação, toda conexão com a espiritualidade, com a fé. E essa energia de cura vai envolvendo essa bolha e percorrendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Quem escolheu essa cor azul
está recebendo neste momento todo equilíbrio, todo calmante, regenerador. E essa bolha envolvida de azul vai te energizando da cabeça aos pés. Aqueles que escolheu o verde vai estar recebendo neste momento um antisséptico, um anti-inflamatório, um relaxante que vai descendo sobre o seu coração, distribuindo toda essa energia verde em todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Aquele que escolheu a bolha laranja vai trazendo o bom ânimo e vai recebendo toda essa energia que vai trazer justamente, ou vem justamente para energizar, trazer esse bom ânimo, essa alegria. E o laranja vai sendo distribuído em todo o seu corpo. Aqueles que escolheram o amarelo vai recebendo essa energia, fortalecendo todo o seu corpo, energizando todo o estômago, vitalidade, autoconfiança. Como um raio de sol, você está todo vibrando essa cor de alto astral e de cura, da cabeça aos pés. E você que escolheu o vermelho vai estar recebendo todo o ânimo, toda a energia, toda a vitalidade que neste momento vai substituindo todo o seu desânimo. E agora todas as bolhas estão brilhando de luz. E todas as cores vibram em sua mente, nos seus membros superiores e inferiores, no seu tórax, no seu abdômen, nas suas pernas e vai chegando até os seus pés. E em círculo, nós estamos totalmente cobertos de luz. E essa luz gira como uma roda e vai adentrando em nosso corpo energético, chegando até as nossas células do corpo físico, tecidos, ossos, vasos, pele, vias respiratórias, todos os sistemas respiratório, sanguíneo, linfático. Essa energia vai adentrando de acordo com a necessidade de cada um de nós, necessidade individual de tratamento. Neste momento, vamos sentir o nosso ar chegando até os nossos pulmões, distribuindo essa energia
em todas as nossas camadas, físico, energético e espiritual. Nessa sintonia de cura, de paz, de revitalização, vamos sentindo o nosso presente, vamos sentindo as nossas mãos, nossos pés, pescoço, nariz, pernas, braços. Vamos sentindo todo o nosso corpo aqui nesse momento. Quando sentirem à vontade, pode abrir os olhos. E vamos, neste momento, agradecendo a espiritualidade por esse encontro, mais uma oportunidade, pela disponibilidade do André que está aqui conosco hoje, nos passando mais uma lição, a todos do grupo que estão aqui contribuindo com a leitura, com a sua vibração, com a mentalização e com a doação de energia a todos que mais necessitam, encarnados e desencarnados, os que estão no livro de radiação. Pedimos ao Pai força para continuar o trabalho, sua bênção, de acordo com a permissão da espiritualidade, que tudo possa acontecer conforme a vontade do Senhor. E assim encerramos esse encontro, com muita gratidão, cada um de nós aqui presente, pelos que também não puderam estar. Pedimos que com essa energia positiva podemos espalhar por onde quer que fomos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, nossa família. Com essa paz, a gente vai encerrando, agradecendo todo o apoio da espiritualidade nessa noite. Que assim seja. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos aí. Que agradeço. Fiquem com Deus. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aí de novo. Um abração. Bom fim de semana para todos. Obrigada, gente. Fique com Deus. Boa noite. Amém.